o rumo de uma criança ou de um adolescente era o chamado juiz de menores. Lembra da figura juiz de menores, que tinha os chamados comissários de menores, que poderia visse uma criança na rua, pegava. Antigamente tinha as antigas FEBEMs também. Sim. Nesse novo modelo, o juiz de menores deixa de existir. Então é criado ali o juiz da vara da infância, que ele vai fazer a justiça da forma judiciária mesmo, aplicar a lei, o juiz de direito. Mas na parte administrativa, na parte social, foi criado o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é aquele que vai ser como se fosse o juiz administrativo, o juiz na área social. Para evitar que todos os casos fossem levados à apreciação do judiciário. Então, é um órgão dotado de algumas ferramentas. E essas ferramentas, elas têm força de lei mesmo. Sim. Por exemplo, o Conselho Tutelar, ele aplica medidas de proteção, tanto aos pais irresponsáveis ou à própria criança ou adolescente, e é uma determinação mesmo. Aquele a qual foi aplicada a medida, ele tem a obrigação de cumprir. Então, e o serviço também. O Conselho Tutelar, quando aplica uma medida de encaminhar aquela criança, por exemplo, a um acompanhamento psicossocial, orientação e acompanhamento temporário da rede de assistência social, de saúde, quando determina que aqueles responsáveis têm a obrigação de matricular essa criança na escola, de levar para ser vacinado. Quando aquele serviço não é ofertado, o Conselho Tutelar ele tem uma ferramenta que é chamada de requisição. Ele pode requisitar serviços na área de assistência social, previdência, saúde, educação. Então, os conselheiros tutelares, eles atuam verificando toda a situação que pode haver uma ameaça de violação ou um direito violado e atua requisitando serviços nesse sentido. Muito bem, né? Então tá aí, pincelando um pouco sobre o papel do conselheiro tutelar, que infelizmente não por muitas vezes, bem assimilado, né? Isso. Nem só pela sociedade de modo geral, mas até pelos agentes públicos, que muitas das vezes ficam aquém no sentido da valorização do trabalho desses conselheiros tutelares. Eu me lembro muito bem, a semana passada eu trouxe aqui uma notícia, Robenilson, aqui de Itabuna, onde, segundo informações, uma conselheira tutelar foi agredida. Isso. E aí vamos entrar aqui exatamente no papel da associação, que eu tenho certeza que a associação, né, de conselheiros e de ex-conselheiros tutelares também atua nesse quesito, que é de resguardar a integridade física, né, desses conselheiros, para que eles possam desempenhar da melhor forma as suas funções, né? Mas aí eu vou formular melhor aqui a pergunta, que é exatamente nesse sentido, né, que diz respeito qual é de fato aí o propósito da associação da Quiteba aqui no nosso estado. Você tocou nesse caso aí de uma violência gratuita que aconteceu aqui em Itabuna, e antes de entrar no mérito da resposta do seu questionamento, eu quero rememorar aqui um fato. Eu então conheci um pouco sobre o Conselho Tutelar, tenho um trabalho de faculdade. O doutor juiz aposentado, hoje advogado, então juiz, doutor Marcos Bandeira, fez um trabalho de sala e a minha equipe ficou como Conselho Tutelar. E aí eu comecei a conhecer por que esse órgão tão importante, ele não tem a atuação devida, não tem o reconhecimento devido. Eu me encantei pelo órgão Conselho Tutelar, pelas ferramentas que ele tem, e depois de conhecer, eu fiz o processo de escolha e fui escolhido o Conselheiro Tutelar. Conselho Tutelar são compostos por 5 pessoas, 5 membros, escolhidos pela sociedade depois de fazer um processo de escolha. Isso dada as proporções dos municípios, é isso? Isso. Cada município. Por exemplo, aqui em Itabuna nós temos 2 colegiados, cada colegiado composto por 5, ou seja, 2 conselhos tutelares. A maioria dos municípios são um conselho, em Ilhéus tem 3, dado o seu território. Em Salvador são 120 conselhos tutelares. Temos mais de 2.200 conselheiros tutelares espalhados na Bahia. No Brasil todo são 30.870. Um número interessante. O dado mais atualizado. E então, nos meus primeiros dias de conselheiro, descendo ali a Mangabinha, quando a Kombi era uma Kombi,